Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, mais um vídeo aí, de apologética. Não tenho muita intenção de estar fazendo esses vídeos, mas existe uma necessidade, Então um irmão me manda esse vídeo aí de um rapaz, protestante chamado Lucas Banzoli. Não o conheço pessoalmente, também não o conheço muito na internet, já vi alguma coisa por conta de alguns vídeos que as pessoas me mandam, mas ele vem dar aqui 5 razões para não crer na transubstanciação. E nós podemos ver que as 5 razões que ele dá-se o trabalho de apresentar, na verdade não são 5 razões, são 5 embustes, Ou seja, são 5 falácias para negar a transubstanciação. Inclusive, ele vai até, vamos dizer assim, que distorcer ou mal interpretar as palavras de Santo Agostinho de Hipona. E eu vou mostrar para vocês que Santo Agostinho acreditava sim na transubstanciação. Então, fica comigo aí no vídeo. Antes de começar as respostas, queria que você pudesse deixar aí o seu like, comentar também o que é que você achou do vídeo no final do vídeo aí e compartilhar, com os seus irmãos. Vamos ver aí as 5 objeções que ele faz para não crermos na transubstanciação. Para mim são sofismas, puros sofismas. Por isso esses vídeos curtos dos protestantes são um dos vídeos mais perigosos. Por quê? Porque são vídeos que eles fazem um tiroteio de desinformação, porque não é informação, é desinformação, e fazendo isso consegue levar confusão para muitos católicos. Inclusive o irmão que me mandou esse vídeo dele ficou confuso, com algumas falácias que ele apresenta. Mas vamos lá, eu vou tentar responder. Eu queria que vocês tivessem paciência, porque são 5 pontos, então a gente precisa responder os 5 pontos com um pouco mais de firmeza, para que as pessoas possam ter aí uma solidez da fé católica. Vamos lá, vamos ver o que é que ele diz. 5 razões para rejeitar a transubstanciação. Primeiro, se na hóstia se encontra literalmente o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, como diz o Conselho de Trento, isso contradiria a proibição bíblica a consumir sangue, presente inclusive no Novo Testamento. Pronto. A primeira, ele vai dizer que se na Eucaristia está presente realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo, logo contradiz a própria Escritura, que vai dizer que é proibido comer sangue. Só que quando vai dizer na Bíblia que é proibido comer sangue, isso aí é feita uma referência a alguns preceitos, algumas leis judaizantes, que inclusive o próprio Deus, quando na criação, vai falar disso. Mas depois nós vamos ver o próprio Jesus deixando muito claro que não tem problema que nós comamos nenhum alimento, mesmo que seja sangue. Por quê? Em São Mateus capítulo 15, eu não vou ler aqui, mas você pode ler lá sobre o que é puro e impuro, o que torna o homem puro e o que torna o homem impuro. E Jesus vai dizer que nada do que entra na boca do homem torna o homem impuro. Por quê? Jesus vai dizer que o alimento é para o corpo, ou melhor, o alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento. E Deus destruirá tanto um como o outro. Pela boca de São Paulo ele diz isso. E Jesus vai dizer que são 1 Coríntios 6, São Paulo vai dizer isso, que o alimento é para o estômago, para o corpo, e o corpo é para o alimento, e Deus destruirá tanto um como o outro. E também Jesus em São Mateus 15 vai dizer que o que entra pela boca vai para o estômago e depois é evacuado na fossa. E isso não torna o homem puro. Não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas é o que sai da boca do homem que torna o homem puro. Ou seja, as suas palavras perniciosas. Inclusive eu vejo aqui, não sei se com intenção ou sem intenção, mas palavras perniciosas da parte desse irmão aí. Palavras, como disse Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento é uma pequena porção jogada numa porção maior de massa que leveda toda a massa. Então, logo a gente vê que
não há alimento nenhum que torne o homem impuro. Porque em Atos 15, que ele vai falar que também foi proibido comer sangue. Isso aí foi no Concílio de Jerusalém que se falou da proibição de sangue, mas não era mais a proibição de qualquer sangue, de qualquer alimento que contivesse o sangue, mas era o alimento, ou melhor, o sangue de animais que tinham sido sacrificados aos ídolos. E mesmo assim, se você pegar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, 9 e 10, São Paulo vai deixar muito claro que se nós temos a nossa consciência esclarecida de que o ídolo nada é, de que o ídolo não existe, de que o ídolo é apenas uma invenção criada pelos homens, mesmo que alguém nos ofereça um alimento que tenha sido sacrificado aos ídolos, São Paulo vai dizer, se nós comemos, nada lucramos. Se nós deixamos de comer, nada perdemos. Porém, se comemos ou se bebemos, não faz diferença alguma. Só que São Paulo vai dizer, porém, se tem um irmão teu que é iniciante na fé, né? Ou seja, é novo convertido, e ele não tem a mente ainda esclarecida a respeito dessas coisas, São Paulo vai dizer, se o teu irmão te ver sentado na mesa de um ídolo e comer de uma carne, de um sangue que foi oferecido a um ídolo, e isso ferir a consciência dele, ou seja, levar ele ao escândalo, São Paulo vai dizer, por esse motivo, não comais. Não comais. Não por causa da tua consciência que é esclarecida, mas por causa da consciência do teu irmão que não é esclarecida e você poderia levar esse irmão a pecar, né? Ele pelo qual Cristo também morreu, por ele, para salvá-lo. E assim sucessivamente, são inúmeros. São Paulo escrevendo, se eu não me engano, a Timóteo ou a Tito, São Paulo vai dizer assim, que todas as coisas são puras para os puros, porém para os impuros nada é puro, nem a sua mente e nem o seu coração. E nós não compareceremos, diz São Paulo, diante de Cristo Jesus, o justo juiz, para sermos julgados por causa de algum alimento que nós comemos. Porém, se comer algum alimento desses leva o irmão a pecar, então ele vai dizer, nós devemos nos abastecer. Inclusive, quando ele está falando de carne sacrificada aos ídolos, ele diz, se comer alguma carne, inclusive São Paulo fala também da carne de porco, se comer uma carne leva o meu irmão a pecar, ele diz, então deixarei de comer carne para sempre. Deixarei de comer carne para sempre. Porém, se Jesus é conhecedor de todas essas leis, de todas essas proibições, por que é que o próprio Jesus vai dizer que o seu corpo é verdadeiramente comida e o seu sangue é verdadeiramente bebida? Acompanhe comigo aí, São João capítulo 6, versículo 52 e seguintes. Aqui nós poderemos ver nitidamente que o Lucas Banzoli ele está deturpando as escrituras para tentar inebriar as pessoas com as suas falácias. Veja, São João capítulo 6, versículo 52. As mesmas dúvidas, a mesma falta de fé que os judeus tinham, os protestantes têm atualmente. Veja, versículo 52 de São João capítulo 6. Os judeus discutiam entre si, assim como faz Luca Banzoli e os demais protestantes, dizendo, como esse homem, Jesus Cristo, pode dar-nos a sua carne a comer? Como esse homem pode nos dar a sua carne a comer? Os judeus não comeriam carne, né? No sentido assim, carne humana, porque eles não são canibais. E, inclusive, no início da igreja primitiva, São Justino teve que explicar ou dar as razões da nossa fé, como diz o apóstolo São Pedro, estejais sempre dispostos, sempre pronto a dar as razões da vossa fé para quem perguntar. São Justino teve que dar as razões da nossa fé ao imperador, porque os católicos eram acusados de canibalismo, né? Inclusive, porque dizia que eles comiam a carne do Filho de Deus, inclusive mentirosos, acusadores, defamadores da igreja, no princípio da igreja, diziam que os católicos, os cristãos, comiam a carne de crianças sacrificadas. Canibalismo. Então, a mesma falta de fé que os judeus tinham, os protestantes têm a respeito da carne e do corpo de Cristo, né? Ou melhor, do corpo e do sangue de Cristo, da carne e do sangue de Cristo. Então veja, João 6,52. Os judeus discutiam entre si, dizendo, como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então, Jesus lhes respondeu, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, então eu creio em Jesus Cristo.
né? Então Jesus respondeu. E as palavras de Jesus, ele vai dizer aqui, é espírito e vida. Não é qualquer palavra. É palavra que gera vida. Palavra de vida eterna. Então Jesus mesmo respondeu. Em verdade vos digo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Então Jesus estaria contradizendo as Escrituras, mandando alguém comer a sua carne e beber o seu sangue? E ele continua, versículo 54, João 6,54. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não se torna impuro, mas tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Veja, não o condenarei, como diz Lucas Manzoli, que quem comia carne, ou melhor, sangue, seria condenado, né? Nós não somos judaizantes, nós somos cristãos. E o próprio Cristo vai dizer, versículo 55, pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, eu vou acreditar em quem? Em Jesus ou em Lucas Manzoli, que não tem fé, como os judeus não tinham fé? Como esse homem pode nos dar a sua carne a comer? Jesus explica, através do pão eucarístico, que se transubstancia no seu corpo e no seu sangue, e que se faz presente, né? Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Jesus estava onde? Antes de se encarnar? No céu, no seio da Trindade. E ele desceu do céu. Na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, se fazendo carne. João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. E nós vimos a sua glória, a glória que ele tinha junto do Pai. Então, este é o pão que desceu do céu, que veio do seio da Trindade. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Ele não é como o maná. O maná é um pão que veio do céu. Mas que céu? Esse céu cosmo né? O cosmo que nós conhecemos. Esse céu visível, esse céu material, né? Veio das nuvens. O maná veio das nuvens. Caiu como se fosse uma neblina, como se fosse, vamos dizer assim, uma neve que cai. É um milagre, porém não é o verdadeiro pão do céu, que veio do céu dos céus, aonde habita a Santíssima Trindade. Por isso, quem comeu dele morreu, inclusive Moisés, né? Aí ele vai dizer, quem come este pão, falando do seu corpo e do seu sangue transubstanciado, viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Veja, assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram, assim como Lucas Manzoli está dizendo agora, essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Ou quem pode crer? Essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Quem pode crer? Compreendendo que seus discípulos murmuravam, como Lucas Manzoli está murmurando contra a Eucaristia, porque não tem fé, por causa disso, Jesus disse, isto vos escandaliza, Lucas Manzoli? Isso vos escandaliza, protestantes? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes, ou seja, ele, o pão vivo, desceu do céu, e vocês se escandalizaram porque ele desceu do céu, se fez carne e transubstanciado na Eucaristia, pão e vinho, se dar como alimento, isso vos escandaliza? Se isso vos escandaliza, imagine quando vocês virem ele subir de volta para o céu. E Jesus continua, versículo 53 de João 6, versículo 63. O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. A carne aqui que ele fala não é a carne dele. Não é a carne dele. Mas é o pensamento humano que os judeus tinham. Como esse homem se dará a comer? E ele vai dizer, as palavras que vos disse são espírito e vida. Ou seja, é verdade. O que eu disse é verdade. Versículo 64. Alguns de vós, porém, não creem. Né, Lucas Manzoli? Você não crê. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais, não era somente um, quais, os que não criam, e quem era aquele que o entregaria. Versículo 65.
e dizia: por isso vos afirmei, que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. Ninguém pode vir à Eucaristia se não for concedido pelo Pai. E ele continua, versículo 66. A partir daí, muitos dos seus discípulos, os protestantes, voltaram atrás e não mais andavam com ele. Voltaram atrás e não mais andavam com ele. Então, versículo 67, então Jesus disse aos 12, não quereis também vós partir? Então Jesus diz aos católicos, também não quereis vós partir, como os protestantes? Também vós não quereis deixar de crer na Eucaristia, como fizeram os protestantes? Simão Pedro, o Papa, aquele que nos, vamos dizer assim, que nos mantém na unidade de fé, vai dizer, Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi eu aos 12? Veja, não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, este um dos 12. Então aqui nós podemos ver nitidamente que Jesus afirma que o seu corpo é verdadeiramente comida e que seu sangue é verdadeiramente bebida. Agora, quem não crê, fica inventando falácia, fica dando desculpa, ou fica em crise de fé, como ficaram os judeus. Como esse homem pode nos dar o seu corpo a comer? Como esse homem pode nos dar o seu corpo como alimento? Como pode ser? Como se dará isso, né? Vamos ver aí o que é que ele continua dizendo. Vamos ver qual é a segunda objeção, né? Qual é a segunda objeção que ele faz. Se comer carne humana já é canibalismo, imagina comer a alma e a divindade de alguém. Não quero nem imaginar. Terceiro. Ele diz, a segunda é, se comer a carne e o sangue de alguém é canibalismo, imagina comer a sua alma e divindade. Então veja, esse rapaz, ele acusa, né, os católicos da mesma coisa que acusaram a igreja, os católicos no começo dos séculos, de canibalismo. Por quê? Porque, infelizmente, ele não tem conhecimento do que é a presença real de Cristo na Eucaristia. O que de fato é a presença, né? O que de fato é a presença de Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. O Catecismo da Igreja Católica, que ele gosta também de citar, já percebi, deturpadamente, vai dizer o que significa essa presença de Cristo, né, verdadeiramente na Eucaristia. No parágrafo 1381 diz o seguinte, a presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz Santo Tomás de Aquino, mas só com fé. Então, se não se tem fé, não se pode descobrir a presença verdadeira, né, o corpo, alma e divindade de Cristo no sacramento da Eucaristia. Sem fé, isso é impossível. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Sem fé, Lucas Manzoli, é impossível agradar a Deus. E São Tomás de Aquino vai dizer, baseada na autoridade de Deus, por isso, comentando o texto de São Lucas 22, 19, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, São Cirilo declara, veja, São Cirilo vai declarar o seguinte, não perguntes se é ou não verdade, aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Então, Lucas, não fica pensando, é ou não é? Não fiques duvidando, é ou não é? É ou não é o corpo, a alma e a divindade? Se comer o sangue, se beber o sangue, ele diz que é pecado, e eu mostrei que não é. Imagine se comer carne humana, canibalismo, é pecado. Imagine comer o corpo, a alma e a divindade. Ele vai dizer aqui, olha, São Cirilo declara, interpretando Lucas 22, 19, quando Jesus disse, isto é o meu corpo que será entregue por vós. São Cirilo declara, não perguntes, Lucas Manzoli, se é ou não verdade que o corpo de Cristo é aquele pão, ou melhor, que aquele pão é o corpo de Cristo que será entregue por nós. Não fiques perguntando se é ou não verdade. Aceita com fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, quando vem ressuscitar Lázaro, encontra Marta. E Marta ali, chorosa, toda temente, né? Fica ali angustiada e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vai dizer: olha, tu crês que ele ressuscitará? Ela pensou que Jesus estivesse falando da última ressurreição, da ressurreição do último dia. Aí ela vai dizer: sim, Senhor, eu creio que ele ressuscitará no último dia. Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aí ele diz: quem crê verá a glória de Deus. Leia São Lucas, capítulo 24, os dois discípulos de Emaús. Lucas Banzoli interpreta as Escrituras, lê as Escrituras, até se anima com as Escrituras, até tem fé com as Escrituras. Porém, ele faz a mesma coisa que os discípulos de Emaús. Até o seu coração se abrasa com as Escrituras. Mas os discípulos de Emaús só reconheceram Jesus quando Jesus partiu o pão, quando Jesus celebrou a Eucaristia. Ali, eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Então, somente na Eucaristia, alguém pode ter a experiência de fazer comunhão com o corpo, com a carne, né? O corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E, para concluir essa questão de comer a carne ser pecado, veja o que o Concílio de Trento vai dizer, que ele também gosta de citar, né, o Concílio de Trento deturpadamente. O Concílio de Trento, né, parágrafo 1376 do Catecismo, o Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie de pão era verdadeiramente o seu corpo, sempre se teve na Igreja esta convicção que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância. Não é a matéria, Lucas. Não é a matéria. Quando a gente olha, a gente vê somente pão. Quando a gente olha, a gente vê somente vinho. Quando a gente come, a gente sente o sabor somente de pão. Quando a gente bebe, a gente sente somente o sabor de vinho, né? E aí, um pouco mais à frente, ele vai falar sobre embriaguez do sangue de Cristo. E eu vou falar um pouco sobre isso, porque ele não entendeu a carta de São Paulo aos Coríntios que ele vai citar. Então, mudança de toda a substância, do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do sangue. Esta mudança de substância, não de matéria, né? Essa mudança de substância, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão de transubstanciação. Transubstanciação. Não é transfiguração, como por exemplo no Monte da Transfiguração, Jesus transfigura o seu corpo humano em um corpo glorioso. Veja, a ressurreição de Jesus ainda não tinha acontecido ali. Então ele faz apenas uma transfiguração, ou seja, ele faz os apóstolos contemplarem o mistério, né, e de forma misteriosa, aquilo que seria o seu corpo ressuscitado. Ali é transfiguração. Então Jesus se transfigurou diante dos apóstolos. Nas bodas de Caná, João 2, é dito que Jesus transformou a água em vinho. Mudou não somente a substância, mas também a matéria. A matéria, a água, o H2O, torna-se em vinho. Transforma-se em vinho. E na Eucaristia, nem é uma transformação, o pão não se transforma em um pedaço de carne. Às vezes, para pessoas incrédulas, como os protestantes e como Lucas Banzoli, o Senhor faz esse grande mistério também acontecer, e esse grande milagre, de uma hóstia se transformar literalmente em um pedaço de carne, para que as pessoas tenham fé. Ou o vinho se transformar em sangue, como é o milagre de Lanciano, né? Porém, na transubstanciação, não acontece a mudança da matéria, mas a mudança da substância, né? A mudança da substância. E aqui eu queria citar Martinho Lutero, né? Martinho Lutero vai dizer assim: confesso que o corpo está no céu, e confesso também que está no sacramento. Se isto é ou não contrário à natureza, não me importa, contanto que não seja contrário à fé. E isso aqui eu vou repetir depois, porque ele vai dizer algo sobre Atos dos Apóstolos aí, que é um absurdo total.
E as pessoas dizem que ele é um grande intérprete das Escrituras, o Lucas Manzoli. Mas vamos lá, vamos seguindo aí, né? Vamos ver o que é que ele vai dizer agora. Acho que foi a segunda, vamos ver a terceira, né? Acho que é a quarta agora, não sei. Pedro disse que é necessário que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, mas... Deixa eu só voltar um pouco aqui. Paciência. É necessário que o céu o contenha a espiritualidade de alguém. Não quero nem imaginar. Terceiro, Pedro disse que é necessário que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, mas a Eucaristia, Jesus nunca deixou de estar conosco fisicamente na terra. Quarto. Pronto. Na terceira, ele vai citar Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 31, quando vai dizer que é necessário que Jesus permaneça no céu até que ele restaure tudo. Veja, é necessário que ele permaneça no céu até que ele restaure tudo. E Lucas Manzoli vai dizer, contanto, os católicos vão dizer que Jesus, ele está na Eucaristia, ele nunca deixou de estar conosco na Eucaristia. Aí como é possível Jesus estar no céu e ao mesmo tempo Jesus está na terra? Ele diz, como é possível isso? Né? Só que Lutero, o pai de vocês, afirma isso. Né? Diz isso, acabei de citar. Lutero vai dizer assim, confesso, veja, e Lutero não acreditava na transubstanciação. Lutero acreditava na consubstanciação. O que é a consubstanciação que Lutero acreditava? Lutero acreditava que durante o culto, enquanto a ceia estava sendo celebrada, Jesus, por meio do seu Espírito, do Espírito Santo, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo se fazia presente com o pão e o vinho. Por isso, consubstanciação. O corpo de Cristo se fazia presente com o pão. E algumas pessoas diziam assim, como é possível isso? Se ele está no céu, se ele tem que permanecer no céu, né? Como diz Atos dos Apóstolos 3, versículo 31, é necessário que Jesus permaneça no céu até que ele restaure todas as coisas. Então alguém perguntou a Lutero, como é possível isso? Como é possível ele estar no céu com o seu corpo, né? Glorioso, claro, né? Como é que é possível ele estar no céu e ao mesmo tempo ele está na terra? Né? Está no pão e no vinho. Como é possível isso? Lutero vai dizer, confesso que o corpo está no céu e confesso também que está no sacramento. Se isto é ou não contrário à natureza, não me importa. Contanto que não seja contrário à fé. Se é contrário à natureza, Lucas Manzoli, não importa. Diz Lutero, o pai de vocês, contanto que não seja contrário à fé. Porém, a presença real de Jesus na Eucaristia não é assim, Jesus deixa o céu vazio e encarna-se novamente, né? Porque deixa o céu vazio entre aspas, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, como se encarnou, João 1, versículo 14, e o verbo se fez carne. Quando Jesus se fez carne no seio da Virgem Maria, ele deixou a Trindade, ele veio habitar no meio de nós, né? Ele é o Emanuel, Deus conosco. Então Lucas Manzoli pensa que quando a Eucaristia está sendo celebrada, é como se Jesus deixasse a Trindade novamente e viesse para a terra, e o céu, entre aspas, estivesse vazio, ou pelo menos estivesse ausente, Jesus no céu. Jesus não estivesse no céu, né? Mas estivesse na Eucaristia. Veja, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 13, 7 e 4, vai dizer o seguinte: o modo de presença, veja Lucas Manzoli, o modo de presença de Cristo debaixo, né, sob as espécies eucarísticas, é único, veja, retomando aqui, né? O modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela, a Eucaristia, seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tende todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue. O corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por
atonomasia. Por quê? É substancial. E porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna presente completo. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. Os padres da Igreja afirmam com firmeza a fé da Igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar esta conversão, essa mudança da substância. Assim, São João Crisóstomo declara: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo, que foi crucificado por nós, né? Então não é o homem que faz, mas é o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, o padre, o bispo, pronuncia estas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Estas palavras transformam as coisas oferecidas. Então, essa presença, né, de Cristo na Eucaristia não é como o irmão pensa, que Jesus precisaria deixar o seu trono à destra do Pai e vir de novo se encarnar no pão e no vinho, como foi encarnado no seio, né, da Virgem Maria. Não é isso. Mas vamos lá agora para... acredito que agora é a quarta, né? Se o vinho se transforma substancialmente no sangue de Cristo e não é mais vinho propriamente dito, como Paulo disse que havia gente que ficava embriagada com o vinho da ceia, o sangue de Jesus tem teor alcoólico também? Por fim... Veja, ele vai dizer, usando a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo... Deixa eu tomar aqui, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou usar aqui o versículo que ele usa, né? O versículo é o versículo 20. Cadê? O versículo 21. Né? São Paulo aos Coríntios, versículo 21. Ele vai dizer assim: se o vinho se transforma, né, literalmente no sangue de Cristo, e as pessoas lá na igreja de Corinto bebiam o vinho e se embriagavam, então o sangue de Cristo tem teor alcoólico, né? O sangue de Cristo tem teor alcoólico. Veja, é aqui, ele usa 1 Coríntios 11, 21. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Veja, cada um se apressa por comer a sua própria ceia. Enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Não sei se Lucas Banzoli conhece, mas dizem que ele é teólogo, parece que é formado em Bíblia, alguma coisa, não sei bem. Mas veja, aqui São Paulo, quando vai narrar vai descrever essa situação e dizer que está muito triste, né, com a situação da ceia na igreja de Corinto, São Paulo vai narrar duas ceias que acontecem, interligadas uma com a outra. O ágape, que era uma espécie de refeição comum que as pessoas faziam, traziam os alimentos, dividiam os alimentos e faziam uma refeição comum. E quando eles faziam isso, algumas pessoas comiam e outros passavam fome. E, inclusive, alguns comiam demais a ponto de se embriagar. Existe uma controvérsia. Alguns vão dizer que é porque as pessoas realmente eram egoístas, e outras vão dizer que era porque os ricos traziam muita comida, muita bebida, enquanto os pobres não tinham muito a oferecer, e por isso os ricos comiam mais e se embriagavam. Mas isso era o que chamavam de ágape, uma refeição, uma ceia comum que se fazia antes da ceia eucarística, né? Por isso, veja o versículo anterior, o versículo 20. Eu vou ler logo do versículo 17 para a gente entender o contexto aqui que São Paulo está falando, né? Dito isto, não posso louvar-vos, vossas assembleias, né? Dito isto, não posso louvar-vos, vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões, né? Divisões. E em parte, o creio. É preciso que haja até mesmo cisões entre vós,
a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados. Aí ele vai dizer: quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Aqui é uma crítica de Paulo. Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Ao contrário, cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E é nesta própria ceia de cada um, ou seja, naquele ágape, que enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Ou seja, comem demais, né? E ele continua, versículo 22. Não tendes casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Né? Ou seja, ele está chamando a atenção dos ricos. Né? Possivelmente os ricos, que comiam, bebiam, se embriagavam, se fartavam com a ceia, né? Com a ceia, o ágape, né? aquela refeição que faziam juntos, antes da ceia eucarística. Aí ele vai dizer, que vos direi? Hei de louvar-vos? Não. Neste ponto não vos louvo. Aí ele começa a falar da ceia eucarística. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quem comer do cálice do Senhor, veja, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E ele continua, por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Porque eles estavam querendo fazer da Eucaristia a mesma coisa que o ágape. Comer e beber como se estivesse comendo um banquete, né? Ou um símbolo, como fazem os protestantes. Só que como é que eu posso dizer? São Paulo chama a atenção deles para isso. Versículo 29. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Eis porque há entre vós tantos débeis, né? Tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. Então, São Paulo aqui está chamando a atenção, né? Nitidamente. Então, quando São Paulo vai dizer que alguns ficavam embriagados, não era com a Eucaristia, mas era com o ágape, era com aquela ceia fraterna, né? Que se realizava antes da Eucaristia. E quando eles iam para a Eucaristia, eles queriam fazer na Eucaristia a mesma coisa que se fazia na ceia, no ágape, que eles celebravam juntos. Então vamos ver aí, acho que a última agora, ele vai começar a deturpar as palavras de Santo Agostinho. E vamos ver se realmente Santo Agostinho acreditava ou não na presença real de Cristo na Eucaristia. O próprio Senhor explicou que as suas palavras em João 6 eram para serem entendidas espiritualmente, não fisicamente. E o próprio Agostinho citou esses textos como um exemplo de espiritualização que não deve ser entendido literalmente. Jesus também disse que é a porta, a videira, a luz do mundo, o caminho, e nem por isso os católicos interpretam ao pé da letra. Pronto, aqui ele acaba o vídeo, né? Ele vai dizer que Jesus falou que as palavras dele eram espírito e vida. Aí ele vai dizer que Jesus estava falando que o pão e o vinho transformado, né, que seu corpo é verdadeira comida, que seu sangue isso tudo era simbólico, porque Jesus na verdade estava querendo dizer que as palavras que ele estava dizendo era espírito e vida, né? As palavras. Não, mas não é simbólico. Você vê no começo do vídeo aí que eu mostro que não é simbólico, né? E ele vai dizer que Santo Agostinho também diz que deve ser interpretado, né? Ele vai dizer aí, usando Santo Agostinho aqui, ele vai dizer que deve ser interpretado também como simbólico a fala de Santo Agostinho. Só que, veja o que Santo Agostinho vai dizer. Quando Santo Agostinho está falando ali que é simbólico, Santo Agostinho não estava falando como ele diz, numa questão de símbolo, de fazer uma simbologia. Santo Agostinho estava falando que as palavras de Cristo deveriam ser interpretadas espiritualmente, não simbolicamente.
mas espiritualmente. Mas vamos citar aqui Santo Agostinho, né? Santo Agostinho vai dizer o seguinte aqui, quatro citações de Santo Agostinho sobre a Eucaristia. Santo Agostinho diz, né? Santo Agostinho admite que o pão e o vinho eucarísticos são verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, comentando, né, fazendo comentário ao Salmo 98, versículo 5. Então, comentando o Salmo 98, versículo 5, Santo Agostinho admite que o pão e o vinho eucarístico são verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Citação de Santo Agostinho, a segunda. O que estás vendo é o pão e o cálice. Santo Agostinho diz. É também o que diz os vossos olhos. Porém, ele vai dizer, porém, naquilo que vossa fé pede para ser instruída, o pão é o corpo de Cristo e o cálice, o sangue de Cristo. Sermão 217 de Santo Agostinho. Terceira citação de Santo Agostinho aqui, e são inúmeras. Eu vou citar 4 porque é mais que suficiente. Cristo quis, por estas coisas, entregar o seu corpo e o seu sangue, o qual derramou por nós para o perdão dos pecados. Cristo quis, por estas coisas, que coisas? O pão e o vinho, entregar o seu corpo e o seu sangue, o qual derramou por nós para o perdão dos nossos pecados. Sermão 227 de Santo Agostinho. E no finalzinho aqui, a última citação para concluirmos, Santo Agostinho vai dizer assim: comeis aquela carne, da qual a própria vida disse, Jesus Cristo é a vida. O pão que eu vos darei é a minha carne. Veja, quando nós comemos da Eucaristia, do pão e do vinho, nós comemos, diz Santo Agostinho, comeis aquela carne, da qual a própria vida disse, o pão que eu vos darei é a minha carne. O pão que eu vos darei é a minha carne. Sermão, né? Sermão 3, verso 3. Sermão Denis, né? Uma citação que eu encontrei aqui. Sermão Denis 3, 3. Né? Eu acho que Santo Agostinho, escrevendo seus sermões, deixa muito claro que a Eucaristia é verdadeiramente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peço aos irmãos que não escutem simplesmente o que é dito por esses homens, mas escutem o que é dito pela igreja. Porque se você ouvir a igreja, eu tenho certeza que você não será enganado. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esquece, curte o vídeo, comenta e compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Amém. Deus abençoe a todos.